Tempo comum, 11ª semana, segunda-feira. Tema 91. A vida da graça. Pontos a meditar. 1. Uma vida nova. Dignidade do cristão. 2. A graça santificante. Participação na natureza divina. 3. A graça leva à identificação com Cristo. Docilidade. Vida de oração. Amor à cruz. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Desde o momento em que os cristãos recebem a graça santificante pelo batismo, têm uma nova vida sobrenatural, diferente da existência comum dos homens. É uma vida particular e exclusiva dos que creem em Cristo, daqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa vida que o cristão começa a viver é a mesma vida de Cristo. Entre ele e nós, estabelece-se uma comunhão de vida diferente, superior, mais forte e mais íntima que a dos membros da sociedade humana. É uma união tão profunda que transforma radicalmente a nossa existência e torna possível que a vida de Deus se desenvolva em nós como algo próprio. O Senhor descreve-a falando da videira e dos sarmentos, e São Paulo compara a união entre o corpo e a cabeça, pois uma mesma seiva e o mesmo sangue percorrem a cabeça e os membros. A primeira consequência desta realidade é a alegria incomparável de nos tornarmos filhos de Deus, isto é, de passarmos a sê-lo realmente. Quando uma pessoa adota alguém como filho, dá-lhe o seu sobrenome e os seus bens, oferece-lhe o seu carinho, mas não é capaz de comunicar-lhe uma parcela sequer da sua própria natureza, nem da sua própria vida. A adoção humana é um fato externo, não muda a pessoa, nem lhe acrescenta perfeições ou qualidades que não sejam meramente externas. Na adoção divina é diferente. Trata-se de um novo nascimento, que introduz uma melhora admirável na natureza de quem é adotado. Caríssimos, escreve São João, nós agora somos filhos de Deus. Não é uma ficção, porque o próprio Espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma realidade tão grande e tão excelsa que leva São Paulo a escrever: portanto, já não sois estrangeiros, nem hóspedes, mas concidadãos dos santos e familiares de Deus. Quanto bem fará nossa alma considerar frequentemente que Cristo é a fonte de que jorra aos borbotões esta nova vida que nos foi dada. Por ele, escreve o apóstolo São Pedro, foram-nos dadas as mais preciosas e ricas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Diante de tal dignidade, a cabeça e o coração inclinam-se em contínuo agradecimento a Deus, que quis depositar em nós tanta riqueza. E decidimos-nos a viver conscientes das joias preciosas que recebemos. Os anjos contemplam a alma em graça, cheios de respeito e de admiração. E nós, como é que nos comportamos? Que trazemos dentro de nós
um tesouro de tão alto valor? Como é que olhamos os nossos irmãos, os homens, que receberam ou estão chamados a receber essa mesma dignidade? Sabemos realmente o que vale a nossa alma e sabemos manifestá-lo na conduta, na delicadeza com que evitamos a menor coisa que desdiga da dignidade da nossa condição cristã? 2. No princípio, depois da primeira criação, a criatura era nova, perfeita, tal como Deus a havia feito. Mas o pecado a envelheceu e causou nela grandes estragos. Por isso Deus fez outra nova criação, a graça santificante, uma participação limitada na natureza divina, pela qual o homem, sem deixar de ser criatura, se torna semelhante a Deus, participa intimamente da vida divina. É uma realidade interior que produz uma espécie de resplendor e luz que limpa todas as manchas das nossas almas e as torna formosíssimas e muito brilhantes. Esta graça é a que une a nossa alma a Deus num laço estreitíssimo de amor. Como temos de protegê-la, persuadidos de que é o maior bem que possuímos? A Sagrada Escritura compara a uma prenda que Deus põe no coração dos fiéis, a uma semente que lança suas raízes no interior do homem, a um manancial de águas que jorrará sem cessar até a vida eterna. A graça santificante não é um dom passageiro e transitório, como acontece com esses impulsos e emoções que nos incitam a praticar ou omitir alguma ação, e a que chamamos graças atuais. É um princípio permanente de vida sobrenatural, uma disposição estável, radicada na própria essência da alma. E porque determina um modo de ser estável e permanente, ainda que possamos perdê-lo pelo pecado mortal, chama-se também graça habitual. A graça não violenta a ordem natural, antes a pressupõe, eleva e aperfeiçoa, e ambas se ajudam mutuamente, porque ambas procedem de Deus. Por isso o cristão, longe de ter que renunciar às obras da vida terrena, ao trabalho, à família, o que deve fazer é desenvolvê-las e aperfeiçoá-las, coordenando-as com a vida sobrenatural, de modo a chegar a enobrecer a própria vida natural. É com esta dignidade que devemos viver e comportar-nos em todas as nossas ações. Em nenhum momento do dia devemos esquecer os dons com que fomos agraciados. A nossa vida será bem diferente se, no meio dos afazeres diários, tivermos presente a honra que o nosso Pai Deus nos conferiu ao fazer com que, pela graça, nos chamássemos seus filhos e que o sejamos de verdade. Três. A graça santificante diviniza o cristão e converte-o em filho de Deus e templo da Santíssima Trindade. Esta semelhança no ser deve refletir-se necessariamente no agir, nos pensamentos, ações e desejos, à medida que progredimos na luta ascética, de maneira que a vida puramente humana vá dando passagem à vida de Cristo. Há de verificar-se nas nossas almas aquele processo interior que as palavras do batismo nos deixam entrever. Convém que ele cresça e eu diminua. Devemos pedir a Deus que esta aspiração se torne cada vez mais firme em nós, que tenhamos no coração os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve no seu, que desterremos o egoísmo e o menor sintoma de aburguesamento. Por isso, os que se ufanam de ter o nome de cristãos não só devem contemplar o Mestre como modelo perfeitíssimo de todas as virtudes, mas hão de procurar reproduzir nos seus costumes a doutrina e a vida de Jesus Cristo, de tal modo que em tudo se assemelhem a Ele,
na maneira de tratar os outros, na compaixão pela dor alheia, na perfeição do trabalho profissional, imitando os 30 anos de vida oculta do Senhor em Nazaré. Assim, a vida de Jesus se repetirá na nossa, numa identificação crescente que o Espírito Santo levará a cabo de modo admirável e que tem como termo de chegada a plena semelhança e união que se consumará no céu. Mas consideremo-lo serenamente na nossa oração. Para chegarmos a essa identificação, é necessária uma orientação muito clara de toda a nossa vida, que colaboremos com o Senhor na tarefa da nossa santificação, sabendo corresponder à graça. Há de ser uma disposição habitual, que se torne realidade dia a dia, minuto a minuto, e que poderia resumir-se em 3 pontos principais: sermos dóceis às inspirações do Espírito Santo, mantermos em todas as circunstâncias uma vida de oração e cultivarmos um constante espírito de penitência. Docilidade, porque é o Espírito Santo quem nos impele a aderir à doutrina de Cristo e a assimilá-la em profundidade. Quem nos dá luz para tomarmos consciência da nossa vocação pessoal e forças para realizarmos tudo o que Deus espera de nós. Vida de oração, porque a entrega, a obediência, a mansidão do cristão nascem do amor e para o amor se orientam. E o amor leva a vida de relação, a conversa assídua, a amizade. A vida cristã requer um diálogo constante com Deus uno e trino. E é a essa intimidade que o Espírito Santo nos conduz. União com a cruz. Porque na vida de Cristo, o Calvário precedeu a ressurreição e o Pentecostes, e esse mesmo processo se deve reproduzir na vida de cada cristão. Uma união aprazível que se manifesta pela aceitação das contrariedades, grandes ou pequenas, que nos chegam e pelo oferecimento a Deus, ao longo do dia, de muitos outros pequenos sacrifícios através dos quais nos unimos à cruz. Purificamos a nossa vida e nos preparamos para um diálogo íntimo e profundo com Deus. Examinemos hoje, ao terminarmos a nossa oração, como é a nossa correspondência à graça nesses 3 pontos, porque dela depende o desenvolvimento da vida divina em nós. Dizemos ao Senhor que não queremos contentar-nos com o nível alcançado na oração, nos atos de presença de Deus, no sacrifício, que, com a sua graça e com a proteção de Santa Maria, não nos deteremos até chegar à meta que dá sentido à nossa vida, a identificação plena com Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.